Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Espírita. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o aspecto científico da doutrina espírita. Nós que anteriormente fizemos esse exercício com o aspecto filosófico, hoje damos sequência às nossas reflexões para podermos analisar se a doutrina espírita é uma ciência, como tanto a gente ouve afirmar por aí, né? Aquele tríplice aspecto da doutrina. Dizemos nós espíritas que a doutrina espírita é, ao mesmo tempo, uma filosofia, uma ciência e uma religião, oferecendo assim ao espiritismo um tríplice aspecto relacionado com o conhecimento. Como é que nós podemos conhecer as coisas? Bem, vamos iniciar o nosso exercício de hoje, nossa reflexão de hoje, do mesmo ponto pelo qual iniciamos a anterior. Dizíamos que Kardec mesmo escreveu que o Espiritismo é uma filosofia, e também o próprio codificador escreveu por diversas vezes nas obras básicas que o Espiritismo é uma ciência. Talvez esse é o aspecto mais fortemente apontado por Kardec em relação ao Espiritismo, seu aspecto científico. Agora, o que nos resta analisar é, como fizemos anteriormente, se existem semelhanças e diferenças entre a ciência acadêmica, principalmente a contemporânea, e a ciência espírita conforme concebida por Allan Kardec. Então vamos lá. Quais são as principais características de uma ciência? O que é que caracteriza uma ciência? O que é que aquele campo do conhecimento precisa ter para ser caracterizado como uma ciência? Então vamos a algumas dessas características. Precisa ter um objeto de estudo, precisa ter um método para estudar esse objeto. Vamos com exemplos, né, para ficar mais claro. A física, por exemplo, estuda o movimento dos corpos, estuda matéria e energia. A biologia estuda os seres vivos. A química estuda a interação entre os elementos. Então veja, objeto de estudo da química são os elementos químicos e suas interações. O objeto de estudo da física e da ciência humana em geral, matéria e energia. O objeto de estudo da biologia, os seres vivos. Então, a ciência tem que ter um objeto que ela estuda. Depois, ela precisa ter um método de estudo para esse objeto. Como ela estuda esse objeto? Depois, ela precisa ter alguma forma de validar esse conhecimento, de colocar esse conhecimento como algo verdadeiro. Perdão. Ciência acadêmica hoje tem a sua institucionalização. Ela é praticada onde? Universidades, revistas, jornais científicos e assim por diante, né? O que é que institucionaliza a ciência? Ela tem que ter uma visão de mundo e precisa oferecer um aspecto de evolução para o conhecimento que ela produz. Então vamos analisar e começar a pensar se o espiritismo tem tudo isso, porque essas são características da ciência acadêmica, né? Objeto de estudo da ciência acadêmica, a matéria. Objeto de estudo do espiritismo, o espírito, né? A ciência acadêmica não chega no âmbito do espírito. Então tem objeto de estudo? Tem. Pode ser considerado uma ciência? Por enquanto, sim. Vamos em frente, né? Tem um método. Qual que é o método da ciência acadêmica? Método experimental dedutivo. Estou falando das ciências mais contemporâneas, pelo menos, né? E não lá na concepção de ciência que havia na época de Kardec, só para a gente ter uma comparação. Método do espiritismo, observacional, né? E poderíamos dizer empírico, né? Está observando ali o que acontece nas manifestações de espíritos. Então também tem método o espiritismo. Tem validação? Bom, como que é a validação na ciência acadêmica? Revisão por pares. Eu falo um pouquinho disso já já. Tem validação na ciência espírita? Tem comparação entre as mensagens dos diversos espíritos, né? Controle universal do ensino dos espíritos.
ok? Método de validação. Tem institucionalização no espiritismo, se para a ciência acadêmica as universidades, para o espiritismo criado por Kardec, as sociedades espíritas, as suas próprias publicações também tinha, né? Tem uma visão de mundo para a ciência acadêmica, uma visão materialista. Para a ciência espírita, uma visão espiritualista. Então também tem. Tem evolução do conhecimento e como ela se dá? Para a ciência acadêmica, por revisão e refutação. Revisa-se o conhecimento que já se tem e refuta aquilo que não está mais de acordo, né? É uma linha progressiva da ciência humana. E para o Espiritismo isso existe? Existe, por revelações e observações mediúnicas e por paridade com a ciência humana, como o próprio codificador pediu, né? Kardec disse: se em algum momento as obras básicas divergirem da ciência acadêmica, fique com a ciência acadêmica. Então vejamos, o Espiritismo tem sim as principais características de uma ciência acadêmica, e, no entanto, ele tem um objeto de estudo completamente diferente. Ele não estuda a matéria, estuda o espírito. E se a gente pensar um pouquinho nesse método, né, da ciência acadêmica contemporânea, a gente vai ver que ele não pode ser aplicado ao estudo espírita, porque a gente, relembrando, né, tudo isso aqui que a gente falou agora, ciência contemporânea é um método hipotético dedutivo que tem foco na replicabilidade dos fenômenos. Os fenômenos têm que ser replicáveis. A gente tem que poder fazer novamente aquilo que foi feito. A gente tem que controlar variáveis e fazer revisão por pares. Está muito difícil, né? Esse vocabulário. Vamos trazer um exemplo? Vamos trazer um exemplo para a gente trabalhar essa ideia, né? Então vamos lá. Método hipotético dedutivo. Eu escuto as pessoas dizerem que plantas crescem melhor quando se toca música para essas plantas. É uma hipótese. Será que isso realmente acontece? Olha só, hipotético dedutivo. A hipótese, se eu tocar música para as plantas, elas crescem melhor. Essa é a parte hipotética. A dedução é, se a hipótese estiver correta, ao final de um mês, as plantas terão crescido mais do que outras que não estiveram à exposição de música. Correto? Então vamos lá. Então, esse é o princípio da coisa, hipotético dedutivo. Próxima parte, controle de variáveis. Então, o que eu vou fazer? Pegar sementes de uma mesma planta, colocar todas em vasos parecidos. Aqui a gente está fazendo controle de variáveis, né? Tem que estar nas mesmas condições. Colocar no mesmo tipo de ambiente e deixar alguns vasos à exposição de música e outros não, recebendo a mesma quantidade de luz, de água, de nutrientes, para a gente garantir que o diferencial é a exposição à música, né? Replicabilidade. Detalhe-se exatamente como foi feito o experimento para que outros pesquisadores possam fazer exatamente da mesma forma e analisar os resultados. Por fim, revisão por pares. Documenta-se a observação, o resultado da observação, cresceu mais, não cresceu mais, né? A gente documenta o resultado, submete à comunidade científica e espera que outros especialistas analisem criticamente o trabalho, para a gente saber se dali a gente teve um bom fruto, né? Então, esse é o método científico, lógico, né, de forma muito geral, atual. Não dá para fazer isso com espíritos. Ok? Os espíritos têm vontade própria, como disse Allan Kardec. Para considerar o espiritismo como uma ciência, a gente precisa lembrar que nós estamos lidando com um objeto científico diferente, objeto de estudo diferente. Então, Kardec usa, assim, várias características da ciência para poder desenvolver isso que a gente chama de ciência espírita e para nos oferecer um conhecimento com bases fortes. Nós temos dentro do campo da espiritualidade, com Allan Kardec, esse embasamento científico que torna o espiritismo uma área do conhecimento espiritualista extremamente poderosa.
Justamente porque Kardec foi capaz de aliar a ciência, o método, algumas coisas, pelo menos, do método científico, com o conhecimento espiritualista. Esse conhecimento foi revelado? Foi, mas passou por critérios de análise rigorosos para que chegassem até nós espíritas como fonte confiável de saber. Então, o Espiritismo é considerado uma ciência de observação dentro da sua própria doutrina, mas não é reconhecido como uma ciência pela comunidade acadêmica, por essas divergências, né, de objeto de estudo, ali de problemas de replicar, de controle de variáveis, tudo isso que a gente falou. Não é? Então, olha só, sim, Espiritismo é uma ciência? É uma ciência. Mas uma ciência diferente das ciências acadêmicas. Uma outra coisa que é muito importante, né, da gente observar é que o próprio Kardec definiu o Espiritismo como uma ciência de observação, que tem como objeto, repito, né, a origem, o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. A doutrina se utilizou de métodos empíricos? Sim, para justamente investigar fenômenos mediúnicos. Mas reconhece que esses fenômenos envolvem, né, as inteligências que têm vontade própria, o que dificulta, né, a aplicação do método científico tradicional. Então, estamos diante de uma ciência de bom conhecimento que traz para a gente, sim, uma base muito forte para a gente orientar a nossa vida, tendo como base esses conhecimentos. E fica aqui uma última reflexão. O próprio Kardec disse que a, a ciência espírita é uma ciência que progride, né? E nos pediu para ficarmos atentos ao progresso científico humano no que diz respeito às coisas materiais, para que a gente possa ter como aliada também a ciência da matéria. Hoje em dia, nós já temos estudos dentro de hospitais, dentro de universidades, que vão se aprofundando nos resultados, por exemplo, da imposição de mãos, nos resultados do passe. Nós temos estudos já analisando essa interação, que para nós é uma interação espiritual entre as pessoas. E assim a gente vai percebendo que, aos poucos, a ciência espiritualista vai complementando a ciência terrena, a ciência materialista, a ciência acadêmica. E isso é de um ganho assim espetacular para nós que estamos aqui encarnados. Nós precisamos ter conhecimentos, sim, sobre a matéria e precisamos ter também conhecimentos sobre o espírito. Então, concluindo, o espiritismo é uma ciência? É sim, uma ciência. Uma ciência do espírito, não uma ciência acadêmica. Algum problema nisso? Problema algum, porque a base de conhecimento é uma base de conhecimento raciocinada, é uma base de conhecimento que foi criada a partir de fortes critérios de análise, de avaliação e de conclusão sobre aquilo que se estava estudando e que se está estudando até hoje, que é o espírito. Então, aproveitemos os conhecimentos de Allan Kardec com muito carinho, porque não há trabalho científico espiritual similar na humanidade. Esse trabalho que Kardec fez, trazendo uma ciência do espírito, é algo ímpar, é algo próprio do codificador e próprio dessa que é a nossa terceira revelação aqui para a humanidade. Então, usemos, sejamos felizes. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia. Espero que tenha sido útil o estudo, a reflexão de hoje. E nós nos vemos em breve, falando um pouquinho sobre o aspecto religioso do Espiritismo. Nos vemos em breve. Até logo mais.